Agradeço o convite à Ordem dos Economistas, é muito lisonjeiro, não obstante me tenham colocado antes do break e por isso é sempre uma missão e um horário ingrato para conversar. Agradeço também a ousadia terem convidado economistas, uma advogada, para falar um pouco sobre turismo e por isso cabe-me a mim garantir não só a diversidade como mulher neste painel, mas também como advogada entre homens e economistas e, portanto, espero ter contribuir para a discussão. Parabéns também ao Rui pela excelente apresentação, que acabou por consumir mais de metade da minha apresentação. É normal, não é? Nós temos números que são muito impactantes, não há o menor problema. Nós temos números que são muito impactantes, provavelmente, e esperemos nós que na história não teremos outro momento como aquele que acabámos de viver, e por isso é normal que a minha apresentação, a do Rui e eventualmente a do Luís, falemos todos um pouco sobre números e, por isso, vamos começar. Eu vou adaptar um pouco a minha apresentação e portanto, vamos prosseguir. Ok. A nossa apresentação está essencialmente dividida em três grandes campos. Primeiro vamos falar sobre o estado do turismo, um pouco em linha com aquilo que já foi mencionado. Vamos fazer aqui um zoom-in na parte da região autónoma da Madeira por motivos óbvios e depois vamos falar então um pouco sobre os ditos caminhos que nos propomos falar. Portanto, estado atual do turismo. Enfim, a maior parte dos números que estão aqui mencionados já foram referidos pelo Rui e pelos demais intervenientes. Falamos sempre de 2024 como o ano perspectivo de recuperação. Quando nós vimos, e eu venho particularmente de uma consultora como a PwC, perguntam, mas há uma bola de cristal, não é? Espera-se sempre que as consultoras tenham uma bola de cristal. Claro que não temos. Ontem falávamos, e há pouco falámos sobre a intermitência dos destinos, e verdadeiramente esta é a nossa melhor perspectiva, assumindo que conseguimos fazer uma recuperação da pandemia, mas claro, é uma expectativa. Há aqui um dado interessante, nós falamos de um crescimento constante nos últimos anos no turismo na casa dos 5%, nós vimos de um ciclo geral de crescimento nos últimos 50 anos, isto permitiu-nos algo que, aliás, o Rui também foi mencionando, que é os nossos empresários, nós sentimos isso quando estávamos em atividades de consultoria com muitos dos nossos clientes, estavam aforrados, estavam preparados, claro que ninguém estava preparado para esta crise, mas a verdade, conseguiram resistir, e quando falamos de resiliência e de resistência, falamos um pouco também de como as empresas estavam preparadas, designadamente em termos financeiros, para conseguir fazer frente à pandemia e aos desafios, inclusivamente financeiros, que ela gerou. Mas claro que o número e a redução de 63% é altamente impressionante. Isto falamos nestes números em termos de turismo mundial. Percebemos que em termos de turismo dentro da Europa, falamos de números de redução não tão significativos, mas de qualquer forma falamos também de números muito impactantes. Falamos novamente da recuperação também em 2024 e já em 2022 sinais de uma recuperação, ou pelo menos estimativas de uma recuperação já em termos de turismo doméstico. Eu não irei mencionar sempre as fontes de onde retiramos as informações, mas elas estão mencionadas no slide. Relativamente a Portugal, falámos em geral da queda do turismo e aqui creio que é importante falarmos um pouco das diferentes regiões e, portanto, sabemos que Lisboa foi a região mais impactada. É relevante porque, provavelmente, por as pessoas tentarem fugir daquilo que eram os grandes centros e sabemos que logo a seguir as entidades ou as zonas que foram mais impactadas foi precisamente as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E eu creio que isto é algo que nós poderemos refletir aqui todos em conjunto, porque, para qual terá sido o motivo pelo qual nós teremos sido mais impactados, custos de aviação, enfim, poderemos falar um pouco sobre isso, mas a verdade é que fomos a região do país que fomos mais impactados. É engraçado perceber também, o Alentejo esteve exatamente no sentido contrário e também perceber que nem sempre a redução no número de alojamentos teve a mesma proporção em termos de redução dos proveitos totais. E neste caso concreto percebemos que a região autónoma da Madeira teve uma redução relativamente grande, mas a redução em termos de receita foi ainda superior. E, portanto, novamente, algo para ponderarmos todos em conjunto. Eu percebo que alguns de vós estão a tirar notas, mas eu terei todo o gosto de partilhar e a tirar fotografias, terei todo o gosto de partilhar a apresentação no final, se assim o entenderem. Falámos há pouco sobre o impacto no PIB e o impacto no nível de emprego de pessoas alocadas ao turismo. Naturalmente não vou repetir tudo aquilo que foi dito, o impacto no PIB foi realmente muito grande, muito impressionante. Estamos a falar, em muitos casos, de mais de metade daquilo que eram os valores anteriores de contribuição. Gostaria de deixar aqui, no entanto, alguns números sobre aquilo que são os países
não digo congêneres, mas aqueles que tipicamente nos fazem concorrência. Estamos a falar de Espanha, estamos a falar de Itália, estamos a falar da Grécia, e perceber aqui um bocadinho qual foi o impacto nos diferentes países e como comparamos com os diferentes países. Uma nota importante, falámos, e temos muito esta percepção, às vezes do nosso umbigo, eu própria fiquei surpreendida com estes dados do lado direito, nós falamos muito sobre as medidas do layoff e quando elas foram importantes, e naturalmente foram muito importantes, mas a verdade é que Portugal, comparativamente com os outros países, como dizia há pouco, que são tipicamente os nossos concorrentes, perdeu mais pessoas na área do turismo, o que é muito relevante para nós quando nós falamos desta guerra dos talentos, quando falamos da escassez de recursos, quando temos tipicamente e diariamente notícias nos nossos jornais sobre onde estamos a recrutar pessoas cada vez mais longe e com cada vez mais dificuldade de fazer esse recrutamento e a aculturação dessas pessoas que vêm trabalhar para nós. E por isso, se virem, os números, eu diria que da coluna direita são particularmente impressionantes quando falamos das pessoas que perdemos no nosso setor. Como vos disse há pouco, vamos focar particularmente no caso da Madeira. E aqui temos, enfim, já fomos mencionando aqui boas e más notícias, não é? Já sabemos que o RevPAR teve um pico em agosto deste ano, excelentes notícias. Sabemos que os números dos turistas estão efetivamente muito em linha nos meses de verão com números passados. Temos aqui um dado histórico relevante, que é nós em 2019, e falamos muito nesta comparação com 2019, mas verdadeiramente 2019 já tinha registado uma descida na região autónoma, portanto, provavelmente também podemos pensar porque é que já estávamos a perder, e isto não tem nada a ver naturalmente com a pandemia, porque é que já tínhamos perdido alguns turistas, o que é que nós temos que mudar para que efetivamente consigamos recuperar não os níveis de 2019, mas os anos ainda pré-2019, em que tínhamos valores mais altos. Os números globais anuais, claro, ainda refletem alguns meses de pico de pandemia e por isso os números globais anuais ainda não estão nas métricas que pretendíamos. Estão, como já vos disse, mais alinhados nos meses de verão. Em termos de números de dormidas, também aqui um dado interessante que é, nós temos eventualmente o mesmo número de passageiros, mas eles eventualmente não estão a dormir tantas noites na região autónoma. Podemos pensar um bocadinho porquê. Será porque eventualmente temos mais turistas nacionais que têm estadias mais pequenas, portanto, algo também para pensarmos um pouco. E vermos também um dado interessante, nós falamos muito sobre como o turismo nacional, e já falámos inclusive sobre parcerias, como algumas iniciativas relativas ao turismo nacional que impactaram muito positivamente nas redes sociais, todos nós, os nossos amigos, eu que moro no continente, via, de repente, todos os meus amigos passaram suas férias nos Açores, na Madeira, eu própria fiz todas as minhas férias na região autónoma da Madeira, que gosto muito, mas percebo, e há muitas pessoas que vieram uma vez à Madeira, 2 vezes à Madeira, e a questão é se elas voltarão. Isto porquê? Porque se virem nos números, nós temos realmente um pico de turistas nacionais que já está a descer e por isso nós queremos efetivamente dirigir também a nossa oferta para o turismo nacional, temos de ter cuidado com estas descidas de números que são importantes. E agora sim, falando sobre aquilo que nos propusemos, que são alguns caminhos de futuro, tendências, e vamos começar precisamente pela questão das tendências. Falámos há pouco sobre como mudaram os nossos viajantes. Nós, tipicamente, na Madeira tínhamos, diríamos, um turismo de alguma forma sénior, algum turismo de atividade e de aventura, mas era essencialmente um turismo sénior. Ontem falávamos com o Paulo dizia que nós tínhamos um conjunto elevado de turistas que tinham ganho Estrelice de Ouro, que fiquei a perceber que tinham vindo mais do que 50 vezes à Madeira. Eu estou prestes a ganhar a minha Estrelice de Ouro, espero que alguém esteja sinceramente a contar. Mas a verdade é que nós temos um conjunto de outros passageiros e temos que olhar aqui um bocadinho porque as pessoas não são todas iguais. Partilho convosco o que aconteceu hoje de manhã ao pequeno almoço. Eu viajo muitas vezes sozinha e hoje de manhã ao pequeno almoço, eu que me dirigi à esplanada, disse: onde está sozinha tem que ir para dentro. E se calhar isto é uma coisa que nós temos que mudar, não é? Porque eu tenho tão direito, viajando sozinha, a estar a tomar o pequeno almoço descansadamente na esplanada, como todas as outras pessoas. Eu senti-me um bocadinho, mas esta realmente é a verdade. Eu não faço parte, infelizmente, da geração Z por idade, não é? A geração Z são tipicamente as pessoas que ainda estão na casa máxima dos 25 anos. Eu creio que todos saberão mais ou menos estes intervalos, mas geração Z estamos na casa até ao máximo dos 25 anos. Millennials estamos na casa máxima dos 40 anos. A geração X na casa máxima dos 60 anos e a partir dos 65 anos temos os baby boomers. Isto é importante porquê? Porque nós temos aqui algumas tendências globais do lado esquerdo.
que são tipicamente as tendências de mais ou menos como é que estas pessoas dentro destas faixas etárias se comportam, e aqui eram algo que já existia, e portanto não estamos aqui a falar de novidades, é normal que o turismo vá evoluindo também consoante vá mudando a capacidade financeira das pessoas, a capacidade física, e portanto do lado esquerdo não temos aqui grandes coisas a acrescentar relativamente à fase da pandemia, mas relativamente, e agora falo especificamente da coluna do meio, a Covid trouxe-nos realmente aqui um conjunto de diferenças na forma como fazemos turismo. Claro que há questões que são transversais e, portanto, estão indicadas na diagonal, questões relacionadas naturalmente com a necessidade de evasão, que aconteceu a todos, não é? Todos nós precisávamos de nos evadir, todos nós precisávamos de nos libertarmos do stress, mas há tendências que não são verdadeiramente todas iguais. E, por exemplo, a geração Z viaja cada vez mais sozinha, portanto, temos que arranjar produtos e soluções para que as pessoas que viajam sozinhas se sintam confortáveis, designadamente a sua mesa ao sol ou ao pequeno almoço, não é? Uma das ideias. Outro aspecto importante que são as reservas last minute. Eu tenho falado com vários clientes na área da hotelaria que me dizem, Cristina, as coisas continuam a correr bem, mas correm bem todas as semanas. Eu sei que elas estão a correr bem todas as semanas, mas não consigo projetar. A única exceção, e falamos das estimativas da passagem de ano, efetivamente na passagem de ano há essa preocupação, as pessoas já começam a reservar com alguma antecedência, mas de resto as pessoas vão programando cada vez mais as suas viagens muito em cima da hora, e por isso aqueles nossos planos dourados de conseguirmos estimar e projetar tudo a 1 ano, 2 anos, provavelmente vai ser muito mais difícil, enfim, não só relacionado com a pandemia, mas também o próprio tipo de viagens que as pessoas fazem. E por isso é importante, se queremos realmente atrair estas pessoas mais novas que podem ser importantes, temos que ver qual é a oferta que temos que dar e temos que começar a compreendê-los. São pessoas que muitas vezes não se movem através de agências de viagem também, de operadores, e por isso temos que pensar também como é que vamos lidar diretamente com elas, e já vamos falar um pouco também mais sobre isso. E depois a pergunta clássica, se viagem, se por em teletrabalho ou lazer, que era a pergunta clássica, não é, que nos faziam, e não havia uma resposta de escolha múltipla, porque tipicamente as pessoas viajavam ou por trabalho ou por lazer, e a verdade é que isso hoje em dia já não é uma constante. Vimos isso, ontem falámos na RTP Madeira, agora por ocasião do Web Summit, acontecia sempre que havia um fim de semana de pico de turistas em Lisboa, e desta vez aconteceram 2 fins de semana de pico de turistas em Lisboa. E porquê? Porque as pessoas hoje em dia ficam a trabalhar nos sítios onde estão a passar férias e vice-versa, e por isso temos aqui um novo conceito que nós lançamos, que é o leisure, precisamente porque mistura estas duas componentes. E depois temos também uma outra questão, que é as pessoas viajam cada vez mais em bolha, não é? As viagens muitas vezes de grupos mais alargados não acontecem, as pessoas muitas vezes movem-se dentro de um grupo de amigos mais restrito, da sua bolha familiar, e por isso temos que começar a compreender que provavelmente as viagens de grupo serão cada vez menos frequentes. Nós na PwC, por exemplo, para vos dar aqui uma indicação, temos cada vez restrições mais severas a viajar em termos de eventos corporate. Temos que justificar por escrito porque é que queremos fazer uma viagem de avião, porque é que não vamos de comboio, porque é que não partilhamos um carro. Isto é realmente uma tendência. E é uma tendência que veio para ficar, enfim, relacionado com outras questões, designadamente o ESG, que já falaremos a seguir. Mas a nota que eu queria vos deixar é o seguinte: temos que pensar efetivamente que o turista tem a sua individualidade. Estamos aqui a fazer rankings de acordo com a idade, é um critério, haverá outros, mas temos que estar cada vez mais atentos. Finalmente, e passando para a segunda parte da apresentação neste capítulo, que é dimensões emergentes. Tudo aquilo que vem e que está agora em cima da mesa. E provavelmente dir-me-ão, mas nós estamos à espera que vocês nos dissessem como é que nós vamos ganhar mais dinheiro e não como é que vamos gastar mais dinheiro. Mas a verdade é que a pandemia surgiu também num contexto de outras mudanças que estavam a ocorrer. O ESG, já vamos falar um pouco sobre o ESG que todos nós falamos, em que medida é que ele se aplica no turismo, em primeiro lugar, a digitalização, na medida em que isso veio e quase que nos foi imposto como forma de reação, mas em que medida é que isso veio para ficar, e também como é que podemos comunicar melhor aquilo que é a marca Portugal, e não só, que é muito importante para nós. Prosseguindo, nós na PwC fizemos este esquema sobre tudo aquilo, um resumo, eu costumo dizer que isto é ESG para totós, não é? Portanto, pegámos na firma e na sigla ESG, que recordo ambiente, social e governo, e explicámos em cada um dos pontos que é relevante para todos os setores. Isto é uma tabela, eu diria que é cross-indústria, portanto pode-se aplicar basicamente a quase todos os setores, e nós o que fizemos foi colocarmos aqui um highlight daquilo que é importante para nós em termos de turismo. Claro que há outros aspectos que poderemos ter em conta, e é importante isto, porque
porque muitas vezes quando se fala de ESG as pessoas pensam só que é sustentabilidade em termos ambientais, mas a verdade é que o ESG vai muito mais para além disso e não estamos unicamente a falar sobre questões ambientais em sentido estrito. E por isso vamos falar aqui um pouco mais em detalhe e comecemos pelo pilar ambiental, porque claramente continua, não sendo o único, é claramente um dos mais importantes. Falávamos há pouco sobre a emissão de carbono. Dir-me-ão, mas a atividade de turismo não tem assim tanta emissão. Tem. Desde logo, na construção dos edifícios. Esta semana assisti, por exemplo, a uma conferência sobre as tendências de real estate no turismo. E a atividade construtora é uma das mais relevantes em termos de emissão de carbono e, claro, que a atividade do turismo começa com a parte da construção. O tema da pegada de carbono. Tem conhecimento já de algumas, por exemplo, companhias aéreas que quando nós marcamos o voo nos dizem mas quer neutralizar a sua pegada de carbono e de que forma? Um turismo insular como o nosso pode vir a ter este desafio, não é? Os nossos turistas pensarem, mas eu quero fazer aquela pegada de carbono, quero ir tão longe e, portanto, temos que ver como é que nós conseguimos convencer os nossos turistas que durante a sua estadia a sua pegada de carbono vai ser de alguma forma reduzida ou mitigada. Um outro aspecto importante, emissões tóxicas e resíduos. Nós sabemos que a atividade hoteleira, e não só, em geral, de restauração, tem muitos resíduos. Estamos cada vez mais conscientes como público. Se calhar temos que pensar aqueles nossos buffets alargadíssimos em que há imensos resíduos no final do dia, imensa comida que não é aproveitada, se realmente é isso que queremos, se é essa a mensagem que queremos comunicar ou não aos nossos turistas, porque os nossos turistas estão cada vez mais conscientes. E isso é importante. Do ponto de vista social e também ligado a isto, por exemplo, temos muito apoio às comunidades locais. E saber, eventualmente, eu não sei se me interessa muito vir à Madeira comer um queijo italiano. Provavelmente apeteceria mais ter um queijo que fosse produzido aqui na região autónoma. Depois, saúde e segurança, a preocupação que nós vamos ter com as nossas pessoas. Cada vez mais importante, falámos há pouco do aumento dos salários. As pessoas estão cada vez mais preocupadas como é que estão as condições das pessoas que nos estão a servir. Isto é claramente uma tendência internacional. Desenvolvimento de capital humano, o nosso contrato social com as pessoas que trabalham connosco. Nós falámos muito sobre, e vamos continuar a falar, sobre o tema da upskilling, a formação que damos às pessoas, o cuidado que as pessoas têm que ter a cuidar dos outros, muito disso depende da formação. Nós temos uma escola de hotelaria bastante boa, sabemos que não é suficiente para as nossas necessidades. Como é que nós nos propomos a aculturar e a formar as pessoas que, entretanto, vêm juntar-se a nós? Muito importante, ética na escolha dos fornecedores. Neste caso, agora, a mulher de César não vai bastar ser séria, vai ter que parecer séria em toda a cadeia dos nossos fornecedores. Nós vamos ter que explicar de onde é que vêm os nossos materiais, de onde é que vem o nosso algodão, de onde é que vêm as nossas lavandarias, de onde é que vem a comida que estamos a servir aos nossos clientes. Este nível de escrutínio vai passar a existir cada vez mais e, eventualmente, uma forma de convencermos os nossos clientes de que, efetivamente, a nossa pegada é reduzida é dizer que nós estamos a consumir mais localmente. Os nossos produtores são locais e, portanto, quando vem ao nosso hotel, enfim, poderá fazer uma pegada maior em termos de aviação, mas depois de todo o resto nós temos aqui uma produção local. Portanto, tudo alimento para o pensamento que vos deixo aqui para falarmos um pouco. Outro aspecto importante, quando falamos da questão social, e estamos a falar muito da upskilling e digitalização, estamos a falar muito sobre a privacidade e segurança de dados. Os nossos clientes também estão cada vez mais conscientes daquilo que é a sua privacidade. Todos nós queremos saber mais sobre os nossos clientes para adaptarmos cada vez mais a nossa oferta, mas a verdade é que muita dessa informação é sensível. São conhecidos os casos, não vou dar o nome das cadeias hoteleiras, que estiveram recentemente envolvidos em casos de violação de dados pessoais e que, enfim, que isso prejudicou bastante a sua imagem pública. Por isso temos que ter bastante cuidado na forma como tratamos e processamos os nossos dados. Um aspecto muito importante, que me é particularmente caro, é investimentos responsáveis. Eu sou uma advogada que faz essencialmente atividades de compra e venda de empresas e aquilo que eu sinto, e cada vez mais, que há cada vez um escrutínio maior na forma como nós fazemos os investimentos. E quando digo fazemos os investimentos, e há pouco falávamos sobre isso, sobre até mesmo como os próprios bancos concedem o financiamento, não é? Estamos todos muito mais conscientes na forma como selecionamos os nossos investimentos. E a verdade é que, seja
a receber investimento ou a fazer investimento, temos cada vez mais conhecer o nosso negócio e saber se efetivamente isso é bom, alinhado ou não com a nossa estratégia e o que é que isso no futuro nos vai trazer. No fundo, isto é uma panóplia muito grande de questões, mas isto é tudo ESG, é esta perspectiva que vos queria dar. Outro aspecto muito importante, já do lado da governação, nós temos muitos grupos hoteleiros de base nacional, isso não é um defeito, é uma qualidade, muitos deles em fase de transição geracional. Acontece muito nos países estrangeiros com quem nós trabalhamos, que são os próprios bancos, os próprios auditores que perguntam como é que já está assegurada a sua transição geracional. Já há um protocolo familiar, já sabe quem vai ser o seu herdeiro, já profissionalizou a gestão e a administração e muitas vezes isso ainda não aconteceu. Isto é claramente também um tema de ESG, o tema de governo, e faz parte também quando falamos de resiliência e recuperação dos negócios, é preciso haver uma estratégia, e uma estratégia muitas vezes vem do acionista e esse acionista tem que ter uma visão a longo prazo e isso só existe se a pessoa tiver essa frescura e tiver esse compromisso e até mesmo a perspectiva de vida de estar cá durante muitos anos. E por isso, enfim, isto parece um melting pot de muitas questões, é difícil pegar em todas elas, mas a verdade é esta, o ESG veio para ficar, é uma tendência e vai-nos levantar este tipo de dúvidas em todas estas questões, mas também creio que o Luís Araújo nos trará boas notícias sobre o ESG a seguir e sobre o apoio do Instituto de Turismo de Portugal nesta medida. Falámos há pouco sobre digitalização, uma outra tendência. Tendência fruto das circunstâncias, claro, os nossos negócios tiveram que ser mais digitais e há aqui um aspecto bastante interessante. Perguntámos aos nossos empresários da área quais eram os principais motivos pelos quais estavam a digitalizar. E é muito engraçado perceber que, naturalmente, para além das respostas óbvias de melhorar as margens, de ter mais lucro, que, enfim, é um negócio e, portanto, é normal que assim seja, há muita preocupação de investir em tecnologia para termos de digital analytics, as pessoas querem conhecer melhor os seus clientes, portanto, isto é muito positivo, e isso não será de estranhar quando nós ligarmos com um dos últimos slides em que vamos ver que, efetivamente, Portugal está no topo da qualidade de serviço. E para nós estarmos no topo da qualidade de serviço, temos que saber qual é o serviço que os nossos clientes querem ter e, para isso, temos que os conhecer. Por isso, achei muito interessante esta questão do Digital Analytics estar no front row das preocupações dos nossos empresários e também aquilo que é a experiência, e já estou a focar na parte no gráfico do lado direito, melhorar a experiência dos hóspedes. Porque no final do dia nós estamos a investir em tecnologia, com a melhor das intenções e, portanto, isto são excelentes notícias. Portanto, não podemos fugir ao investimento da tecnologia e estamos a fazê-lo com bom espírito. É importante a digitalização também ligada a uma outra questão. Nós ontem debatíamos na RTP Madeira, no programa da noite, sobre como é que nós podemos reter mais pessoas, e o Luís disse uma frase emblemática, que nós provavelmente vamos ter que reter as nossas pessoas e guardá-las para fazer aquilo que elas fazem melhor, que é tratar de pessoas. E por isso a digitalização, na medida em que nos permita libertar pessoas para ficar efetivamente no front desk, para perceber, a vender serviço, a satisfazer o cliente e a deixar as máquinas e as tecnologias a fazer tarefas mais repetitivas, nas quais um humano não acrescenta efetivamente valor. Marca e comunicação, um motivo de orgulho, em primeiro lugar. Nós estamos muito bem nos rankings em geral. Naturalmente, há aqui vários tipos de rankings. Já sou pelo isto, nós temos, em alguns rankings, estamos inclusivamente em posições melhores, mas estamos a nível internacional em 14º lugar, creio que há outros rankings que nos colocam em 12º. Either way, estamos numa excelente posição. Em termos europeus, estamos em 7º lugar, mas eu diria que para a reflexão aqui hoje, gostaria que falássemos um pouco sobre aquilo que nos está a colocar nesses lugares de topo. Falamos muito da segurança, nós em Portugal, we take it for granted, não é? Nós somos um país seguro e muitas vezes não valorizamos, mas quem vem de fora valoriza bastante a nossa segurança, a qualidade do nosso espaço, o facto de poder andar na rua, o facto de poder fazer uma levada sozinho e das autoridades poderem responder rapidamente, a qualidade dos nossos hospitais, portanto, tudo isso está associado. A qualidade do nosso património, nós temos de ter cada vez mais um património com sentido para oferecer. Vimos há pouco, nas tendências que falávamos globais, as pessoas estão cada vez mais ativas. O princípio de ficar num resort um dia inteiro provavelmente não é aquilo que os nossos novos turistas querem. Querem atividade, querem poder passear, querem ter atividades diferentes e é importante que tenhamos uma atividade cultural diversa, contacto com a natureza, enfim, tudo aquilo que é importante para um turista.
um fator de alerta que é importante, que é em que é que nós somos menos competitivos. Somos menos competitivos em termos de preço e temos que pensar estrategicamente sobre isto. Se efetivamente qual é o tipo de turismo que queremos ser, se estamos confortáveis com o facto de não sermos mais competitivos porque damos um turismo alternativo de qualidade, no fundo como é que nos queremos posicionar sobre isso. E temos alguns casos recentes, por exemplo o Porto, tem vindo a ser considerado um case study, com a abertura da Ryanair, por exemplo, as tarifas noturnas nos hotéis no Porto eram baixíssimos, os hotéis de 5 estrelas eram vendidos a preços de 4 estrelas e ultimamente, com a chegada de turistas de outros mercados, o preço por noite tem aumentado substancialmente. Portanto, não está um destino mais barato, mas está um destino mais rentável. Portanto, temos que pensar aqui um pouco qual é o posicionamento que queremos e onde é que queremos estar sobre isto. Importante, e que eu vos dizia há pouco, é cada vez mais comunicarmos. O Instituto do Turismo de Portugal tem feito um trabalho notável no sentido de comunicar aquilo que é a marca Portugal como destino de turismo. Temos é que fazer cada vez mais, e no fundo também é essa a batalha que a PwC tem feito. Em termos centrais, em termos governamentais, temos que comunicar Portugal não só como um sítio para passar férias e férias de qualidade, mas em geral como um local e um destino de qualidade, porque a verdade é que se houver esta marca de qualidade relativamente a Portugal, transversalmente falando, depois, enfim, o turismo vai por simpatia e navega também nestas águas de qualidade e de simpatia com a marca qualidade. Um aspecto importante, falámos há pouco, e o Rui mencionava isso, que é quais são os nossos principais turistas. Já sabemos o Reino Unido, já sabemos a Alemanha, que são os nossos principais mercados e emissores, e continuamos, não é? Continuamos essa tendência. Portugal continua a ser, em termos de preferências, granjeia um honroso quinto lugar, em termos de turismo dentro da Europa. Muito importante perceber que hoje em dia quais são os critérios que nos permitem distinguir Portugal nesta medida e a região autónoma da Madeira. São tudo coisas relacionadas com o tema Covid e por isso a resposta que as nossas autoridades têm vindo a dar e a mensagem que passam sobre os nossos turistas, como é que eles estão cá protegidos, o clear and safe, os corredores verdes, tudo isso são realmente muito importantes. Por mais que nós tentemos dourar a pílula do nosso turismo, a verdade é que hoje em dia a questão do Covid ainda está em cima da mesa e, portanto, todos nós como sociedade temos de nos comportar para conseguirmos efetivamente mantermos este fator de atratividade muito relacionado com os temas da Covid, como vos dizia. Alguns aspectos importantes, porque claramente isto esta fase ensinou-nos uma lição, várias lições, aliás, e algumas que eu gostaria de vos destacar daquilo que realmente é importante e que nós sentimos que é uma tendência para o futuro e de tudo aquilo que vos trago aqui vou-me permitir destacar 3 pontos. Foco no humanismo, autenticidade e cultura. Todos nós vimos as pessoas muito surpreendidas com a qualidade daquilo que era o turismo em Portugal. As pessoas apaixonadas de repente pela Madeira, pelos Açores, pelo norte de Portugal, enfim, pelo Alentejo, tudo zonas que efetivamente não conheciam e as pessoas diziam o quão autêntico isto é. Portanto, as pessoas a fazerem desde a Nacional 2, desde as levadas da Ilha da Madeira, enfim, o trajeto das caldeiras vulcânicas. E, portanto, isto é muito interessante porque as pessoas finalmente perceberam que têm grande turismo de qualidade em Portugal, que o podem fazer, isto é interessante, é importante, e nós temos que perceber que os turistas estão cada vez mais nessa perspectiva, não querem fazer turismo igual na Madeira, igual a de qualquer outra parte do mundo, portanto temos que descobrir qual é verdadeiramente a nossa identidade. O tema da agilidade, nós somos muito ágeis na forma como respondemos a estes desafios, temos que manter essa agilidade, por vezes aquilo que eu sinto é que já nos estamos a acomodar, já estamos a procurar voltar àquilo que eram os caminhos e os circuitos antigos e provavelmente temos que voltar a perceber, manter este desconforto, não é? A pandemia deixou-nos muito desconfortáveis, não nos podemos ficar confortáveis e voltar aos canais de venda anteriores, aos nossos antigos turistas, à forma como antes fazíamos efetivamente a nossa prática. E depois um último ponto, no canto inferior direito, adoção digital em larga escala. Sobre isso, a nossa proposta é que nos foquemos efetivamente no turista, olhemos menos para nós e nos foquemos mais naquilo que é o nosso cliente, essencialmente aqui em 4 vetores. Temos de ter uma estratégia, falámos aqui de alguns ângulos dessa estratégia, falámos da parte do ESG, Walk the Talk, temos que ser coerentes sobre isto. Falámos na estratégia digital, muito importante, que implica que sejamos cada vez mais tecnológicos e, portanto, desenvolvermos novas ferramentas. E o desenvolver novas ferramentas, gostava de dar aqui uma nota, que é nós sabemos que essas novas ferramentas não só nos vão permitir fazer o nosso trabalho mais facilmente, mais rapidamente, mas também nos vão permitir desenvolver novos produtos.
E isto é algo que é importante, que é em que medida é que nós vamos conseguir desenvolver novos produtos relacionados com tecnologia para permitir servir melhor os nossos clientes. Provavelmente os nossos clientes, quando entram no quarto, já querem ter uma experiência mais individualizada, a forma como nós vamos visitar os nossos museus já exige uma experiência mais individualizada e, portanto, temos que apostar sempre em ferramentas cada vez mais adequadas e mais em linha com aquilo que são os interesses das nossas pessoas. E não nos podemos esquecer, no meio disto, de cuidar bem das pessoas que realmente trabalham para nós, que estão envolvidas na nossa atividade do turismo, os nossos trabalhadores, que efetivamente são aqueles que são a nossa primeira cara e o nosso primeiro rosto. Não escondemos e não ignoramos, e termino com esta nota, sobre aquilo que são as reais preocupações dos nossos empresários. E nós sentimos muito isso, que nós falamos muito da questão da estratégia, do upskilling, de tudo aquilo que seja digitalização, mas a verdade é que as preocupações dos nossos empresários muitas vezes ainda estão numa lógica de sobrevivência. E, como falávamos há pouco, na questão da cauda, e perdemos a cauda nem sempre está ainda a renascer e, por isso, a maior parte dos nossos clientes ainda estão com as preocupações que nós indicamos aqui do lado direito. Ainda estamos preocupados em retomar a atividade, damos passos que são sempre um pouco ainda imberbes, ficamos sempre com aquela sensação, vai melhorar, não vai melhorar, temos imensa ansiedade. Como é que nós conseguimos garantir a saúde das pessoas que estão efetivamente connosco, aqueles que trabalham connosco e aqueles que nos visitam? Como é que nós conseguimos gerir os custos de operação que estão cada vez mais caros por um conjunto de questões? A fatura energética que falámos aqui é só um dos fatores que está a tornar a nossa fatura mais cara. Como é que nós conseguimos garantir a robustez financeira dos nossos negócios? Porque a verdade, nós falámos no primeiro slide que nós sentimos alguma resiliência, alguma resistência dos nossos clientes porque tinham aforros de longos anos de atividade bem-sucedida, mas naturalmente essas reservas também se vão esgotando e por isso, se tivermos aqui novos ciclos sucessivos de pandemia, isso poderá naturalmente ser um tema e para muitas pessoas já o é. Há uma grande ignorância ainda sobre aquilo que são os fundos públicos e como é que eles vão chegar à atividade do turismo. Aliás, até há um medo que os fundos do PRR, como vão potenciar muita atividade de construção, que haja uma fuga de talentos e de recursos da atividade do turismo para a atividade de construção. Nós, quando vimos há pouco, muitos dos recursos que migraram do turismo para onde é que eles foram, muitos deles foram para a área de construção e quando às vezes me dizem, ainda ontem falávamos, o Paulo mencionava isto, provavelmente não deveríamos estar tão atentos à atividade de construção porque ela vai nos tirar muitos recursos, mas a verdade, Paulo, é que nós vivemos num mundo global e nós já temos empresas espanholas, italianas, de todos os sítios onde já está a acontecer também o PRR, a contratar em Portugal e, portanto, isto é um tema, infelizmente não podemos fechar as nossas fronteiras para os nossos recursos, pelo contrário, temos de trazer novas pessoas e ver como é que elas conseguem aportar também diversidade para o nosso país e neste caso estamos a falar naturalmente de gerir talento, gerir a cadeia de abastecimento, muito importante. Nós temos que ter cada vez mais locais por todos os motivos, inclusive é porque a cadeia de abastecimento está cada vez mais difícil e nós sabemos isso. Digitalizar a atividade, já falámos, continua a ser uma preocupação. Houve muitos clientes, nós sentimos que digitalizaram à força, mas foi um caminho que em alguns casos ainda ficou aquém daquilo que pode ser feito, portanto temos que continuar a apostar nisso. E apoiar as comunidades locais. Todos nós percebemos durante a pandemia que nos tornámos mais próximos e mais solidários e isto é uma tendência que eu espero que fique. Enfim, espero ter contribuído de alguma forma para a discussão. Enfim, como eu disse há pouco, sou advogada, não sou economista. Espero ter dado aqui uma perspectiva de alguma consultoria. Estes são os meus contactos. Tenho todo o gosto em ficar em contacto convosco. Podem fazer o scan da minha página de LinkedIn e pedir uma apresentação se alguém tiver interesse nisso. Foi um gosto e estou disponível no Coffee Break para alguma questão que tenham. Obrigada.